bem-vindos. Vamos ver mais um ensaio do Laboratório de Materiais. E hoje, no específico, vamos trabalhar com a determinação do material fino que passa através da peneira de 75 micron por lavagem. Antes de ver esse ensaio no laboratório, vamos analisar a nossa norma NBR-NN 46, última atualização, julho de 2003. Essa norma contextualiza bastante esse ensaio. Eu enfatizei aqui por lavagem, por quê? A gente está fazendo nada mais que uma determinação granulométrica, né, específico para uma peneira 75 micron, que é a peneira geralmente, aquela entre as peneiras mais usadas, né, é aquela com malha mais fina. Então, em vez de fazer um peneiramento, como a gente já viu, de acordo com a NM 248, a gente vai trabalhar agora com o material úmido, né? A mesma norma, essa norma aqui, a NEM 46, mais para frente aqui no item 4.1, ela coloca que esse procedimento é mais eficiente, tratando-se de materiais finos, né, materiais então que tendem, né, a ser levantado pela corrente de ar em formato de poeira, e coloca que justamente esse tipo de processo é mais eficiente. Como é que trabalha? Aqui tem um resumo do método do ensaio, né? E nos explica como é que é realizado esse ensaio. A gente vai lavar o nosso material, o nosso agregado, nossa amostra de agregado, tanto miúdo como graúdo, pode ser utilizado. E essa água de lavagem, tá, vai carregar então esse material fino, né? Então a gente despeja essa água de lavagem, né? E juntamente com essa água vai esse material fino, então a gente pega esse material fino para ter certeza que a gente não perca também grãos de agregados, né, acima de 75 micron, a gente passa essa água para uma peneira de 75 micron, tá? Então esse material vai ser guardado, né, e então vai ser de novo devolvido pela amostra no final do nosso ensaio. E como é que é o resultado do ensaio? Aqui também é escrito: a perda em massa resultante do tratamento com água é calculada em porcentagem da massa da amostra original, é registrada como porcentagem de material mais fino que passa através da peneira 75 micron por lavagem. Então, massa inicial completa menos massa final, a massa que perdeu, esse 75 micron. Então, esse é material, né? A gente vai determinar esse material, a massa desse material fino, por diferença antes do processo de lavagem, depois do processo de lavagem. Obviamente, tudo tem que ser seco, né, para ter a referência, né, para não ter umidade no meio, que iria confundir o nosso resultado. O ensaio, né, pode ser realizado com dois procedimentos, assim como colocado nesse item 1.2. Um com água simples e outro utilizando juntamente com a água um agente umectante. O que é esse agente umectante? Parece quimicamente muito complicado, mas nada mais é, ou melhor, pode ser usado, entre outras coisas, um sabão para lavar louça. Esse recurso, né, nos permite diminuir a tensão superficial da água, então a água aumenta a capacidade de molhar e de lavar o material, facilitando a liberação daquele material, geralmente é argila, né, ou outro tipo de materiais, minerais, né, que pode estar aderido a um material mais grosso. Então, eu posso ter um grão, por exemplo, de agregado, de formato de areia, por exemplo, tem um agregado graúdo, que ao redor tem um pouco de argila ou outros materiais que estão aí grudados. Então, por isso que o procedimento é mais eficiente, porque através da água, ou até da água com agente umectante, eu consigo retirar esse material que de forma seca, por via seca, não aconteceria, né? Não seria possível remover esse material. Então, essa é um pouco a contextualização do nosso ensaio. E vamos lembrar que esse material fino, né, que não é considerado mais agregado, ele, na realidade, cria problemas em fase de concretagem, porque ele vai neutralizar parcialmente, né, a ação do cimento. A longo prazo pode dar problemas, patologias, né, tipo desagregação do meu concreto, especialmente para aquele concreto exposto a um intemperismo, né? Então, tem um limite estabelecido pela norma 7211, fiz um vídeo específico sobre isso, né? 3% para o concreto exposto, 5% para os demais concretos.
Então, a norma contextualiza mais, o recobrimento de argila, ela não dá uma, vamos dizer assim, uma solução unívoca sobre quando usar o material, o ensaio com água ou com água e agente umectante, né? Fica um pouco a critério do operador, né? Também, às vezes, do cliente que quer realizar esse ensaio. A aparelhagem é bem tranquila, não tem grandes necessidade, uma balança, resolução de 0,1 grama ou 0,1% da carga de ensaio. As peneiras, né, a gente vai usar, obviamente, aquela de 75 micron, mas também peneiras de 1,18 ou inferiores até chegar a 75 micron. Por quê? Porque, por exemplo, se estou trabalhando com um agregado graúdo, né, eu posso separar o agregado graúdo para não ter que fazer esse procedimento de lavagem com um agregado que tem uma dimensão muito grande, né? Na idade, eu trabalho com uma fração desse agregado com granulometria inferior, né? Porque, obviamente, os materiais finos estão mais concentrados no agregado miúdo ou até uma parte do agregado miúdo. Recipiente, estufa, recipiente de vidro, né? E o agente umectante, aí coloca aqui detergente líquido para lavar a louça. A amostragem, aí coleta, de acordo com a NM 26, a amostragem de acordo com a NM 27, que a gente viu no começo do nosso curso. Todas as normas do Mercosul fazem referência a essas duas normas de coleta e amostragem. Vem a tabela número 1, que coloca a massa necessária da nossa amostra de acordo com a dimensão nominal do nosso agregado. A gente vai trabalhar com uma dimensão nominal de 4,75, então a gente vai trabalhar com 500 gramas do nosso agregado. Obviamente, a referência para determinar a amostra de laboratório vai ser, como sempre, a NM 27. O procedimento aqui, basicamente, a norma deixa bastante em aberto a escolha do procedimento: A, lavagem com água, ou B, lavagem usando agente umectante. O procedimento é basicamente igual, né? O que muda justamente é a presença do agente umectante. Agora, vamos ver rapidamente a sequência, assim quando a gente entra no laboratório a gente já está preparado. Vou assim resumir. A primeira etapa é a secagem na estufa, 110 mais ou menos 5 graus como sempre. Depois, somente depois, eu vou determinar a massa, né? Aqueles, por exemplo, 500 gramas que a gente viu, a gente anota esse valor, obviamente, né? Não precisa ser 500 cravados ou outros valores, de acordo com a nossa dimensão massa. Depois, começa efetivamente a nossa lavagem. Aqui explica o que eu coloquei antes, né? Se eu quero trabalhar com uma fração menor, né, de dimensões menores do meu agregado, especialmente miúdo, eu vou ter que pesar a essa altura, peneirar e pesar, e depois vou começar a lavagem, né? Então, a gente vai colocar a amostra no recipiente, colocar água até cobri-la, fazer uma agitação, pode ser mecânica, se tiver um equipamento apropriado para isso. Depois, obviamente, a água vai se carregando com esse material fino. A sugestão é diverter a água o mais rápido possível para evitar, né, esse depósito, né, do material que vai voltar para a amostra. Mas, claro, sempre passando pela peneira de 75 micron, né? Então, a gente evita, com o menor tempo possível, a decantação das partículas mais graúdas, né? Sucessivamente, quando descartei toda a água, vou repetir o processo. 1, 2, 3, N vezes, até que a água visivelmente não ficar limpa. Isso depende muito do nível, né, do material, de sujeira do material, quanta água estou utilizando. Quando, efetivamente, a água aparece como límpida, né, eu vou, então, tirar toda a água, interromper o processo. E vou secar na estufa, né, até constância de massa. Geralmente é um processo que demora bastante secagem, porque o material é bem encharcado, né? E depois vou
fazer a pesagem final. Vamos ver a fórmula, os cálculos necessários, a fórmula bem simples aqui, nada mais é que massa, essa M, né? Então essa percentual de finos é massa inicial, aquela massa inicial pesada logo depois a secagem na estufa, no nosso caso perto de 500 gramas, menos massa final, aquela massa da minha amostra lavada e seca, né? Sobre massa inicial, tá? Importante, massa inicial multiplicado por 100, esse aqui é o nosso valor, né? Como aceitar o resultado, aqui está escrito a diferença obtida nas duas determinações com relação à média não deve ser maior do que o 0,5%. Vou fazer duas determinações, então, em relação ao agregado graúdo tem que ser no máximo 0,5 e 1 para o agregado miúdo. Se não for atendida, vou fazer uma terceira determinação, adotando como resultado a média médica dos resultados mais próximos. Bom, vamos ver então no nosso laboratório como é que é realizado o ensaio.
settimana. Una cartina della metropolitana. Una camera